Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Pois é, a ideia aqui hoje é continuar aquela linha de raciocínio sobre neurociência, sobre o cérebro triuno, essas três divisões principais do nosso cérebro, ok? Então, nós temos lá o reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, tá lembrado? Ok, então, se você tá perdido, não faz ideia do que eu tô falando, volta lá no vídeo anterior e dá uma olhadinha nesse conteúdo, se situa para poder acompanhar o raciocínio aqui com a gente. Aqui, ó, é rapidão. Bateu, piscou, já foi, tá bom? Então, é importante que você pegue esse conteúdo anterior para entender a linha de raciocínio que nós vamos criar aqui durante esses próximos episódios, ok? Então, nós falamos sobre neurociência, o que é a neurociência, como que o cérebro é dividido ali entre as três partes principais e como que essas partes funcionam, cada uma delas. Já passamos por isso, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma outra divisão que é entre lado esquerdo e lado direito. Como que isso funciona, Kátia? É simples. Nós temos uma divisão no nosso cérebro entre lado esquerdo e direito, cada uma delas sendo responsável por uma atividade diferente da outra. Nós temos um lado que é o esquerdo, que ele é mais cognitivo. Ele é o lado cognitivo racional. Ele é a parte onde analisa dados, ok? E o nosso lado direito é o nosso lado criativo, é as nossas emoções, é aquele lugar que nos deixa louca, é lá. É aqui que estão o fundamento ali das emoções que se iniciam em pensamentos. Então, nós temos aí lado esquerdo cognitivo, lado direito emocional, ok? Criativo emocional, cognitivo racional, beleza? Para facilitar, vamos pensar assim. O lado criativo e emocional, ele é o nosso o quê? E o lado cognitivo, o racional, é o nosso como. Toda vez que a gente fizer fizer um pensamento sobre, criar um pensamento sobre algo, e nós estamos imaginando, pensando a respeito, nós estamos criando uma situação, nós estamos imaginando uma situação, ou imaginando um futuro, o que vamos fazer amanhã, o que vamos cozinhar para o jantar. Tá sempre tudo ali funcionando dentro do lado criativo. E aí vem o como. O como vai ser, vou cozinhar frango para o jantar. E vai ter isso, e vai ser com aquilo, e aí eu vou pensar quais são os acompanhamentos, e aí o meu lado racional vai pensar, tem isso na geladeira? Eu lembrei de comprar arroz? Entendeu? É assim que as informações elas transitam ali. Então vamos entender como que isso funciona na vida real, no dia a dia, como é que a gente usa esse negócio, ok? Nós temos então o lado criativo e o lado racional. Pensa que a sua cabeça ela está dividida em duas partes, onde uma é responsável por criar pensamentos, desejos, e o outro lado de analisar esses dados e devolver para o lado criativo solucionar algum problema que o lado racional encontrou, por exemplo. Ou então dizer para o lado criativo que ele pode continuar criando porque tá tudo certo com esse pensamento, tá tudo certo com essa imaginação, que tá tudo validado ali, que vai dar certo, que ele já tem um como realizar, tá bom? Imagina então que o funcionamento da sua cabeça é entre esses dois hemisférios, ok? Entre esses dois lados se comunicando. Tem exatamente uma ponte ali, uma ponte transitando informação de um lado para o outro. Agora, imagina se a ponte quebra. Exatamente, se a ponte quebra. E ela pode quebrar? Pode. Como? A ponte quebra se a sua emoção do lado criativo, ela passar de um limite. Então, existe um limite saudável de emoção. E isso não é só para emoções ruins, ok? Não é só para aqueles sentimentos que te dá aquele nó no estômago, não é isso. É também para as emoções muito fortes, felizes. Porque toda euforia faz o quê? Faz a ponte fechar.
faz a ponte quebrar e a informação não passa. Kátia, não entendi nada. Explica melhor como é que esse negócio funciona. É assim. Imagine que você tem uma conversa difícil que você precisa ter com alguém que você gosta muito. Sei lá, de repente o teu marido, a tua esposa fez um gasto que não deveria e aí comprometeu ali as finanças da família. Essa é uma conversa muito difícil de ter. Ninguém gosta de falar sobre dinheiro dentro da família, principalmente quando é um problema financeiro. Então imagine que você tem aí um problema financeiro que você vai precisar conversar a respeito. Qual é a primeira coisa que vai acontecer? Você vai imaginar como vai ser essa conversa, não é assim? A gente não fica planejando como é que vai tocar no assunto, como que a outra pessoa vai reagir. Então, quando nós começamos a imaginar essa conversa e criar esse cenário, nosso cérebro, ele não entende a diferença entre passado, presente e futuro. Ele só entende pensamentos. Se o pensamento é sobre uma lembrança ou sobre a projeção de um futuro, o nosso cérebro não sabe a diferença, ok? Importante saber disso, guarda essa informação que a gente vai usar ela um pouquinho mais pra frente. Bom, quando nós estamos criando esta informação, criando este cenário na nossa cabeça, desta conversa difícil, nós estamos gerando também uma emoção provinda desse sentimento, dessa relação que nós vamos ter. Então, vamos imaginar. Eu vou conversar, de repente, com o meu noivo sobre um problema financeiro ali da casa. Eu não quero ter essa conversa. É daí que começa, por exemplo, a procrastinação, que é um tema para um outro dia, eu confesso. Mas é ali que nasce, porque você não quer ter aquela conversa, então você já está aversivo. Começou a imaginar como vai ser, como a pessoa vai reagir, o que ela vai pensar, o que ela vai falar. Você já teve essa sensação de ter já vivido e revivido 3, 4 vezes da mesma conversa que você nem teve ainda? Pois é, isso acontece justamente dentro da nossa cabeça. Quando a ponte não está fechada, quando a ponte está funcionando, é aquela discussão que você tem com você mesmo. É o seu diabinho e o anjinho falando ali na tua cabeça. Um lado diz, a conversa vai ser horrível, não quero ter essa conversa, não vamos conversar. E aí isso passa para o lado racional, e o seu lado racional analisa e fala assim, essa dívida nem é tão grande assim. Se a gente der uma apertada aqui, ou fizer um dinheiro extra ali, será que a gente não consegue acomodar essa despesa extra que nós tivemos agora e vai ficar tudo bem? E aí isso volta pro seu lado emocional e o seu lado emocional fala, tá bom, então eu tenho que criar uma forma de ter um dinheiro extra, ou eu tenho que criar uma forma de fazer essas contas da casa fecharem. E aí a comunicação tá indo, ainda que seja desconfortável, ainda que não seja uma conversa fácil e gostosa de ter, você tá analisando ela racionalmente. Quando a ponte fecha, quando a ponte quebra por uma emoção muito forte que você criou por um pensamento, imaginei que essa conversa vai ser muito ruim e não analisei racionalmente os fatos, eu só fiquei imaginando e pensando como vai ser ruim, como vai ser terrível ter essa conversa e como a pessoa vai reagir mal, e aí eu já imagino quais são as palavras, aquelas frases que doem, que eu vou ter que ouvir. Todo aquele sentimento vai criar um estado mental e também uma química. Toda emoção gera uma química no cérebro que desce para o seu corpo e cada célula do teu corpo vai sentir esta química. Então, quando nós temos um pensamento, por exemplo, de não quero ter essa conversa, porque vai ser ruim, porque vai ser doloroso, porque vai ser triste, porque vai ser agressivo. Toda essa química, ela já entrou no teu cérebro, ela já está aí. E quando ela chega num nível muito elevado, ela toma conta. Fecha a ponte e você não raciocina mais, você só imagina.
e imagina um cenário ruim, imagina um cenário ruim. Você imagina um cenário ruim, isso gera uma emoção. Essa emoção gera uma química. Essa química te faz se sentir mal com relação a este pensamento, que vai te gerar um novo pensamento ruim. Exatamente! E aí o que acontece? Um pensamento ruim vai gerar uma emoção ruim, que vai gerar uma química ruim. E isso aí vai te dar uma sensação ruim, que vai te levar a um outro pensamento ruim! Exatamente! E aí você entrou no loop. Aí você entrou no loop do tô na merda. Porque aí você não raciocina mais, não vai mais pro lado racional, não pensa, e aí é que as coisas começam a ficar difíceis. É aí que você toma uma atitude que não deveria tomar por uma conversa que você nem teve ainda. Você já imaginou tanto que aquela conversa vai ser ruim e que a reação da outra pessoa vai ser ruim, que você reage ou age já pensando como se aquilo fosse uma verdade. A mesma coisa com um filho que tá difícil, a mesma coisa com o trabalho, com um chefe, com um colega. Então, quando nós temos essas relações onde nós perdemos a paciência, ou que nós estouramos, ou que nós agimos além das proporções, lembra que nós falamos sobre o nosso sistema reptiliano? Exatamente. O nosso sistema reptiliano, ele tá ali para nos proteger como vida ou morte. Então, se eu entrar num loop ruim de emoções ruins que me trazem essa química ruim, o meu reptiliano falar isso aqui vai me matar. O nosso cérebro, ele não entende muito bem essa coisa do certo e errado, do ontem, do amanhã, do hoje. Então, para organizar isso tudo, nós vamos ter que colocar as coisas nos seus lugares, não fechar as pontes necessárias para que a gente consiga analisar racionalmente, não reagir devido a um excesso de emoção gerada por um pensamento, por um loop de pensamento, assim como não reagir por um instinto animal de sobrevivência, ok? Então, eu acho que por hoje é só. Acredito que você tenha tirado, né? Espero que você tenha tirado algum proveito desses ensinamentos de hoje, dessa troca de hoje. O que eu estou partilhando aqui são conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dos anos, estudando para mim mesma. Não sou a dona da verdade, porém, estou sempre aberta a aprender coisas novas, a descobrir novas formas de lidar com essas situações. Estou sempre procurando por métodos, por testes, por coisas que eu possa fazer para melhorar as minhas relações interpessoais. Vão ter vários vídeos aí pela frente pra gente testar essas teorias e como que elas funcionam efetivamente na prática em cada situação diferente aí, ok? Se você pensou agora que você é uma pessoa muito emocional ou você é uma pessoa muito emotiva e você não sabe se você tá balanceando essas coisas, ou você até mesmo pensou, eu nem tenho esse lado emocional tão forte, eu sou uma pessoa muito racional, eu penso muito racionalmente o tempo inteiro, vamos fazer um teste? Eu vou deixar para vocês aqui um teste, ele é muito simples, é só uma forma prática de você entender como o seu cérebro funciona instantaneamente como o aluno nota 10. Lembra que eu disse que o nosso cérebro ele é o aluno nota 10 que tá ali, ó, na primeira fila, pronto para resolver todos os seus problemas e responder todas as suas questões? Exatamente. Então, quando nós apresentamos uma situação, um problema, o nosso cérebro automaticamente tenta resolver esse problema pra gente. Esse teste ele é muito interessante porque o nosso lado racional e cognitivo, ele vai analisar palavras. Então, ele vai muito mais para a área da dissertação, da leitura. E o nosso lado criativo muito mais para a área das artes, da criação, das cores. Então, eu vou deixar aqui um teste. É muito simples, você só precisa ler
rápido, em voz alta, falando as cores e não as palavras. Depois comenta aqui pra mim, me conta como que foi essa experiência, como que foi você perceber que ao bater o olho ali naquela palavra, o teu racional quis responder antes do seu criativo. Então use o seu lado criativo e responda, fale em voz alta as cores e não as palavras, tá bom? Bom teste pra vocês, aproveitem e nos vemos na próxima semana. Beijo, tchau!